Olá pessoal, tudo bem? Saudações de paz a todos. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo, dando continuidade aqui aos 10 mandamentos. E hoje nós iremos falar aqui sobre o segundo mandamento, que está registrado em Êxodo capítulo 20, versículos de número 4 e 5. Versículo 4 diz assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Bom, Deus, ele fala para o povo não fazer imagem de escultura. A palavra que aparece aqui para imagem, fazer imagem, é justamente uma palavra hebraica que significa pesel, que dá a ideia de trabalhar, gravar e esculpir qualquer imagem de escultura. Todos nós sabemos que o povo de Israel veio do Egito, de uma terra que era politeísta, criam em vários deuses, e Israel viveu ali por um espaço de 430 anos aproximadamente, e viram ali o culto a esses deuses pagãos, e é tanto que eles tiveram dificuldades de servirem a Deus no período do deserto. E quando Moisés foi receber a lei, mais para frente nós vamos ver que o povo de Israel resgatou uma divindade do Egito e fez aquela divindade o seu redentor, o seu libertador, que era justamente o bezerro de ouro. E essa divindade do bezerro de ouro tem a lembrança do deus pagão egípcio, que era o deus Apis, que era justamente um deus que tinha o seu aspecto parecido com um boi, que era uma representação de força. Então Israel caiu nesse pecado do bezerro de ouro. Então o que Deus queria aqui do seu povo era justamente que eles não tivessem o trabalho de talhar, de esculpir ou de fazer uma imagem tentando representar a Deus ou limitar a Deus a uma imagem. Nós sabemos que todo ídolo que ele é um substituto de Deus. E, portanto, embora ele seja um substituto de Deus, isso não faz dele um Deus. Ele não é Deus. Porque nós sabemos que existe somente um único Deus verdadeiro e vivo. Nós sabemos também que o pluralismo religioso de hoje ele diz o seguinte: você adora o seu Deus e eu adoro o meu Deus, pois nós dois estamos certos. Isso, ao mesmo tempo, é antibíblico e também chega a ser absurdo, pois como é possível duas divindades infinitas ocuparem o mesmo trono de glória? Porque nós sabemos que Deus, ele é um ser infinito, autoexistente, que vive por si só, absoluto, não tem substituto. Então como é que duas divindades habitariam e viveriam infinitamente no mesmo trono? Nós sabemos que existe um único Deus. Nós sabemos que Deus ele não tem substituto e nem parceiro. Por isso que faz dele o único Deus verdadeiro. Por exemplo, quando ele diz para Isaías, no capítulo 42, verso 8, ele diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outro, nem a minha honra a imagem de escultura. Então veja que quando Deus fala para eles não fazer para ti imagem de escultura, Deus não queria que eles tivessem o trabalho de projetar aquela imagem, desenhar, esculpir e trazer a glória de Deus para aquela imagem. Porque Deus, é bem verdade que sendo transcendente, ele não pode ser reduzido a uma imagem de escultura. E também não pode ser reduzido a animais como peixes e nenhum animal que se rasteje sobre a terra. E até mesmo Deus não pode ser reduzido a uma imagem humana. Embora o homem seja um dos maiores representantes de Deus na terra, Deus não pode ser reduzido ao homem no quesito de ser adorado. É por isso que ele diz: não façam imagem para ti, nem de coisa que há semelhante nos céus,
nem debaixo do céu, nem na terra, nem na água, e nem em qualquer lugar nenhum. Não existe lugar algum que se possa resgatar uma imagem que Deus possa ser representado e adorado naquela imagem. É por isso que quando lemos a Bíblia, principalmente a trajetória do povo de Israel, passando ali do Egito, o deserto, chegando à terra de Canaã, nós iremos ver que Deus se manifestou de várias maneiras poderosas. Uma delas foi no fogo. Sabemos que o fogo não tem imagem, não tem fisionomia e não tem desenho. Deus também se manifestou na nuvem da glória. A nuvem também não tem desenho. Justamente para mostrar e trazer uma imagem para o povo de que Deus se escondia atrás desses elementos naturais. E mesmo se escondendo atrás desses elementos naturais, Deus não poderia ser reduzido a esses elementos naturais, porque Deus está muito acima. Quando Deus fala para não fazer imagem de escultura, Deus também estava chamando a atenção do povo para a singularidade da adoração. Por quê? É bem verdade que no paganismo havia sim cultos a outras divindades, e esses cultos envolviam o quê? Justamente a prostituição cultural ou cultual, aonde era feito rituais que eram imorais para trazer um sacrifício, uma adoração a esse Deus que era representado, para sim ser evidenciado ou ser providenciada a fertilidade. Então precisava de uma degradação humana para que a fertilidade pudesse ser evidenciada. Também o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, 10 a 22, que por trás das imagens e por trás dos ídolos se escondem os demônios, e aqueles que assim fazem são semelhantes a eles, como diz o Salmo de número 115. Eles têm boca, mas não falam, não têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, porque eles são divindades estáticas, paradas. Eles foram criados, eles não são criadores. Por isso, nós somos ordenados a não adorar outros deuses. Em Deuteronômio capítulo 7, verso 1 a 11, Deus ordenou ao povo que quando entrasse na terra de Canaã, eles deveriam destruir os altares os altares pagãos que ali habitavam. Por quê? Porque a partir daquele momento, o altar que seria levantado ali seria o altar do monoteísmo, do único Deus verdadeiro que existe e vive em si mesmo. Então nós aprendemos com isso que Deus, ele não aceita adoração mista. Ele é o único Senhor, ele é o único Deus verdadeiro, a sua glória ele não dá para ninguém. Não existe ninguém que esteja no mesmo nível de Deus que possa ser adorado. Sabemos que as religiões têm os seus métodos de buscar a Deus, e com isso eles, tendo em vista de que algum Deus fica sem ser adorado, então eles prestam culto de várias maneiras. Nós sabemos que quando o apóstolo Paulo foi em Atenas, lá estavam muitas divindades que eram adoradas. E eles, com medo de que alguma divindade ficasse sem ser adorado, eles colocaram lá um altar ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo, sábio como é, ele aproveitou aquela situação para mostrar que aquele altar representado por um Deus desconhecido, que eles, com medo de não prestar culto, era o único Deus verdadeiro em quem merecia ser adorado, que criou todas as coisas e estabeleceu um dia pelo qual virá julgar esse mundo pelos seus pecados. Então o apóstolo Paulo, ele viu que ali, aquele altar, não existia uma imagem, porque Deus, o Deus desconhecido, que se revela através da natureza, ele não pode ser reduzido a uma imagem. Então, o que o apóstolo Paulo faz? É esse Deus que eu quero falar. O Deus criador dos céus e da terra, o Deus todo-poderoso, que não habita em templo feito por mão de homem, é esse Deus que vive por si mesmo, é esse Deus que vocês dizem que é desconhecido, que vive e que certamente vai trazer juízo a esse mundo. Portanto,
as religiões ainda continuam assim, com medo de que alguma divindade seja adorado, eles então prestam o seu culto a essa divindade e para que não fique, né, sem ser cultuado. Mas a ordem bíblica para nós é que nós adoremos o único Deus verdadeiro. E qual é o Deus verdadeiro? É o Deus que está expresso o seu caráter na Bíblia Sagrada, é o Deus que se apresentou a Moisés, aos profetas, a Jesus Cristo e aos apóstolos. Em Cristo Jesus nós vemos o Deus invisível, porque em Colossenses capítulo 2, verso 9 diz que toda a plenitude da divindade habita em Cristo, o Filho de Deus, o representante de Deus, aquele que estava com Deus no início, como diz João capítulo 1. E lá em João capítulo 17 ele diz que glorifica o teu Filho com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Não existia religiões, não existia paganismo, mas lá estava o Filho de Deus junto com ele, em perfeita harmonia, em perfeita paz, criando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Portanto, o modelo bíblico de adoração é aquele que Deus mesmo estabeleceu na Bíblia Sagrada. Não farás para ti imagem de escultura, porque eu sou um Deus zeloso. Deus é um Deus zeloso e ele exige que os seus adoradores o adorem, porque ele é o Criador de tudo e de todos. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você goste. Forte abraço e até a próxima.